O dia que durou 21 anos. Boa noite. Nem todos os dias que mudam o curso da história duram apenas 24 horas. Alguns se estendem por décadas, marcando gerações com silêncio, medo e resistência. Assim foi o golpe militar de 1964 no Brasil, que, iniciado em 31 de março, inaugurou uma ditadura que perduraria por 21 anos. Uma ruptura democrática promovida sob o pretexto de restaurar a ordem, mas que mergulhou o país em um dos períodos mais sombrios de sua história republicana. Neste documentário, mergulharemos nos bastidores do golpe civil-militar, revelando como interesses geopolíticos, conspirações internas, tensões ideológicas e a instrumentalização das Forças Armadas construíram um regime autoritário. Entenderemos como esse dia prolongado moldou estruturas de poder, impôs censura, perseguição e tortura, mas também gerou resistência, cultura e luta pela democracia. Contexto histórico. Um Brasil em ebulição. No início dos anos 60, o Brasil era um país atravessado por tensões sociais, desigualdades profundas e esperança de transformação. João Goulart, vice de Jânio Quadros, assumiu a presidência em 1961, após a renúncia repentina de Jânio, em um momento de grande instabilidade. Para impedir uma guerra civil, o Congresso aprovou o parlamentarismo como condição para sua posse. Posteriormente derrubado por um plebiscito em 1963, restaurando-lhe plenos poderes presidenciais. Jango propunha uma agenda de reformas estruturais conhecidas como reformas de base: redistribuição de terras, ampliação de direitos trabalhistas, controle sobre remessas de lucros para o exterior, estatização de setores estratégicos. Eram medidas que mobilizavam a classe trabalhadora e os movimentos sociais, mas que ameaçavam os interesses das elites econômicas nacionais e estrangeiras. A radicalização política se intensificava. De um lado, sindicatos, camponeses e estudantes. De outro, militares, empresários, setores da Igreja Católica conservadora e uma imprensa que alimentava o medo do comunismo. O cenário estava pronto para o golpe. A Guerra Fria e a interferência norte-americana. O golpe brasileiro de 1964 não pode ser compreendido fora do contexto da Guerra Fria. Após a Revolução Cubana de 1959, os Estados Unidos intensificaram sua política de contenção do comunismo na América Latina. Qualquer governo que apresentasse inclinações nacionalistas ou reformistas passou a ser considerado um risco geopolítico. Washington via em João Goulart um líder potencialmente alinhado ao bloco socialista. O governo norte-americano, sob Lyndon B. Johnson, autorizou a Operação Brother Sun, uma estratégia secreta que previa apoio militar e logístico caso o golpe encontrasse resistência armada no Brasil. Documentos desclassificados mostram reuniões entre embaixadores, oficiais da CIA, empresários brasileiros e militares conspiradores. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil tornou-se um centro de articulação política, fomentando a queda de Goulart como uma defesa da democracia, ainda que pelas armas. O golpe de 1964. Ruptura e repressão. Em 31 de março de 1964, tropas sob o comando do general Olímpio Mourão Filho partiram de Minas Gerais rumo ao Rio de Janeiro. Sem encontrar resistência significativa, os militares tomaram o poder. João Goulart, diante da escalada, recusou-se a ordenar confronto e exilou-se no Uruguai. No dia 2 de abril, o Congresso declarou vaga a presidência, um golpe dentro do golpe, legitimando a tomada de poder. Nos dias seguintes, iniciou-se a cassação de mandatos, a censura à imprensa e a perseguição de opositores. Assumiria o poder o general Castelo Branco, o primeiro de 5 presidentes militares. Nascia ali o que os generais chamaram de Revolução, mas que a história classificaria como ditadura militar. Os anos de chumbo: censura, tortura e supressão. O regime endureceu gradualmente. Em 1968, após crescentes protestos estudantis, greves operárias e o assassinato do estudante Edson Luiz, o governo decretou o Ato Institucional número 5, que suspendeu liberdades civis, permitiu prisões arbitrárias e fechou o Congresso. Esse período, sob os generais Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici, ficou conhecido como Anos de Chumbo. Milhares foram perseguidos, presos, torturados ou mortos em instalações como o DOI-CODE, a UBAN e o DOPS. Personagens como Vladimir Herzog, jornalista assassinado em 1975, Stuart Angel, militante da resistência,
Frei Tito, Zuzu Angel e Carlos Marighella tornaram-se ícones da luta contra a repressão. A censura impedia livros, músicas, peças e filmes de abordarem temas políticos, sexuais ou de crítica ao regime. Obras de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil eram sistematicamente vetadas. Milagre econômico e contradições sociais. Apesar da repressão, o Brasil viveu, entre 1969 e 1973, o chamado milagre econômico. O produto interno bruto crescia a taxas elevadas, grandes obras de infraestrutura eram anunciadas, como a Transamazônica, Itaipu e a Ponte Rio-Niterói. E o discurso de progresso era amplamente utilizado para legitimar o regime. Contudo, esse crescimento foi concentrado, endividado e sustentado à base de arroxo salarial, inflação e censura a qualquer crítica. A desigualdade aumentava e a população pobre seguia marginalizada. A resistência, cultura, guerrilha e mobilização. Mesmo diante da brutalidade, a resistência floresceu. Guerrilhas como a do Araguaia e grupos como a LN, VAR Palmares e MR8 buscaram a luta armada. A repressão foi implacável. Centenas de militantes foram mortos e seus corpos nunca localizados. A cultura tornou-se trincheira. A música, o teatro, o cinema e a literatura, ainda que censurados, criaram formas sutis e simbólicas de protesto. O jornalismo alternativo, como o Pasquim, Opinião e Movimento, resistia com humor, inteligência e coragem. A redemocratização e as heranças do regime. Nos anos 80, a crise econômica e a pressão popular levaram à abertura política. O movimento Diretas Já, iniciado em 1983, reuniu milhões nas ruas exigindo eleições diretas para presidente. A transição foi pactuada. Em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, que morreria antes de assumir, encerrou-se formalmente o ciclo militar. A Constituição de 1988 instituiu direitos fundamentais e restabeleceu a democracia. No entanto, a transição deixou feridas abertas. A Lei da Anistia de 1979 protegeu torturadores e impediu julgamentos. Só décadas depois, as comissões da verdade tentariam ainda de forma limitada recuperar a memória e a justiça histórica. Memória, justiça e democracia, a luta que persiste. Mais de meio século após o golpe, o Brasil ainda debate sua memória. Negacionismos e nostalgias autoritárias ameaçam a construção democrática. Não há democracia sólida sem verdade, e não há verdade sem enfrentamento do passado. Educar sobre o período da ditadura é um compromisso ético. O silêncio sobre a repressão é a repetição do trauma. Por isso, este documentário é também um convite à reflexão crítica sobre o presente e o futuro. O Brasil que queremos escrever. A história do Brasil é feita de rupturas e reconstruções. O dia do golpe de 1964 durou 21 anos, mas suas consequências ainda reverberam em nossos dias. A defesa da democracia é um ato diário, feito com memória, participação e coragem. O dia que durou 21 anos é mais do que um registro histórico, é um alerta. É uma escolha, entre esquecer ou lembrar, entre repetir ou resistir. Se você acredita que a história precisa ser contada e vivida com consciência, curta, compartilhe, comente e ative o sino. E nunca esqueça, lembrar é resistir. Boa noite.